Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a respeito de Jesus Cristo, o homem, a vida humana de Jesus. Nós vamos falar sobre a natureza humana de Jesus. Semana passada nós falamos a respeito dos 3 estados de Cristo, onde falamos da sua pré-existência, onde nós falamos a respeito do seu estado de humilhação e também do seu estado de exaltação. E hoje nós vamos estudar a respeito da natureza humana de Jesus. Por isso que eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro, ou melhor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e também das pessoas. Eis aí o fato então surpreendente, extraordinário e maravilhoso em toda a história da humanidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a segunda pessoa da Trindade, se fez um de nós. Ele que vive desde a eternidade e por meio do qual as coisas foram criadas, como nós citamos ali no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, ele que é eternal, ele que é soberano e glorioso, reinando sobre o universo, na companhia do Pai e do Espírito. Ele que também é a fonte da vida, o Criador, decidiu tornar-se criatura a fim de resgatar sua obra danificada pelo pecado, que é o ser humano. Então, como ser humano, Jesus viveu normalmente como qualquer outro homem, embora sem pecado, porque as Escrituras vão falar que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos ali também em Hebreus a respeito da sua impecabilidade. E é esse aspecto da pessoa do Salvador que nós vamos estudar nessa lição. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre entrando no curso da história. E eu quero ler com você Mateus capítulo 1, versículo 1, que vai falar justamente sobre a genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então o início aqui do Novo Testamento, ele nos apresenta essa genealogia de Cristo, de Jesus, desde Abraão, sabendo que toda a Escritura, conforme Paulo disse, é útil, e por ser útil, a genealogia ela vai fazer muito sentido na lição de hoje. E assim a genealogia de Jesus, ela nos oferece os seguintes ensinamentos. Primeiro dele, confirma ser ele o rei prometido. Aqui, Jesus, como filho de Davi, nesse texto que nós lemos, demonstra possuir as qualificações do Messias, tanto no plano espiritual, como também na descendência humana de Davi. E nós vemos aqui também um outro ensinamento a partir da genealogia de Cristo. Constata que Deus sempre cumpre as suas promessas. Jesus então é apresentado como o descendente humano prometido a Abraão, que viria para abençoar todas as famílias da terra. Você com certeza já leu sobre isso no Gênesis, onde o próprio Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E outro ensinamento que extraímos aí dentro da genealogia de Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, é que essa genealogia ela evidencia a sua misericórdia e também a sua compaixão. Lá na carta que Paulo escreveu, na segunda carta que Paulo escreveu ao povo de Corinto, no capítulo 8, versículo 9, vai dizer que sendo rico ele fez-se pobre por amor de vós, e abrindo mão de sua glória, ele foi capaz de se humilhar e habitar entre nós à semelhança de homens, como está escrito ali na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 2, no versículo 7. O outro ensinamento que nós podemos extrair aqui da genealogia, ali em Mateus no capítulo 1, versículo 1 em diante, é que Cristo identifica Cristo conosco. Ele não apenas se tornou humano, então, mas também viveu como um de nós. Jesus teve mãe, teve pai, adotados, teve irmãos e irmãs, teve tios, primos, avós. Ele fez então parte da família terrestre
né, terrena, para que pudéssemos fazer parte da família celestial. Segundo ponto da nossa lição de hoje vai falar falar sobre a interferência no curso da história. Então nós vemos aqui que o Filho de Deus ele deixou a sua glória junto ao Pai e entrou no ambiente, no âmbito humano. Encarnado, então ele realizou a obra para a qual ele foi destinado, de forma obediente, como nós já citamos. E sobre a encarnação de Jesus, nós vamos falar posteriormente. Então, tendo Jesus aqui ele sido concebido de forma miraculosa, como podemos ter certeza de que ele era de fato um verdadeiro ser humano? Vamos lá então passar para o primeiro argumento. O primeiro argumento é que Jesus nasceu. Ele não desceu pronto, né, como um homem feito. Ele foi então concebido no ventre de uma mãe humana e nutrido pelo cordão umbilical como qualquer outro ser humano. E a sua concepção foi uma concepção sobrenatural, mas todo o seu desenvolvimento aconteceu a partir do estado natural, dentro das condições da concepção natural, né? O segundo argumento vai falar que Jesus ele teve família, assim como eu e como você. Ele esteve ligado biologicamente aos seus ancestrais e recebeu deles uma herança genética como qualquer outra pessoa recebe. Então certamente ele trazia em seu corpo e em seu semblante os traços e aparência de sua mãe, tios, de toda a sua parentela. O terceiro argumento vai falar que Jesus ele se desenvolveu. Lucas, aqui no Evangelho ao qual nós lemos, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dar essa grande ênfase à humanidade perfeita de Jesus Cristo, dizendo, por exemplo, que ele crescia em sabedoria, estatura e também em graça diante de Deus e também dos homens. E o crescimento aqui que se refere não é apenas a sabedoria e graça, mas também em estatura, isto é, no aspecto físico também. Então Jesus ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. Então Jesus cresceu porque ele era e se desenvolveu porque ele era justamente, ele tinha sua natureza humana. Então Jesus ele precisou de alimento, ele precisou de água, exercícios para sobreviver e também para se desenvolver. E sua capacidade física, a partir do ponto da sua natureza humana, era uma capacidade limitada, né? Ele sentia fome, ele sentia fraqueza quando jejuava. Nós vemos ali no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 2. Ele sentia sede, ele ficava cansado. Então Jesus sentia dor, inclusive quando ele foi espancado, chicoteado, esfolado com os espinhos, né? Perfurado com os pregos, com a lança. Então de tão fragilidade, você vai lembrar desse episódio, de tão fragilizado ele precisou ser ajudado, né, por Simão, o Cirineu, quando carregou ali a sua cruz. O quarto argumento é que Jesus ele também morreu. Seu corpo humano ele deixou de ter vida ao ser submetido a tão cruel tratamento e parou ali de funcionar. Mesmo depois de morto, seu corpo ele continuou sendo um corpo humano, sujeito à decomposição. Até mesmo na ressurreição, a sua humanidade ela foi confirmada. Jesus, então, ele convidou seus discípulos a verificar a genuinidade de sua humanidade por si mesmos, através do texto de Lucas, capítulo 24, versículo 29, quando vai dizer: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Também confirmou ali a sua presença física, almoçando com eles, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 42 e no 21, do 9 até o versículo 13. O quinto argumento vai falar que Jesus se considerava homem. Então, repetidamente, ele fez uso dessa palavra homem, em referência a si mesmo. Nós podemos constatar isso em Mateus capítulo 8, versículo 20, 9, capítulo 9, versículo 6, capítulo 17, versículo 9, em Marcos 10, 45,
e em Lucas 7, versículo 34. Outros também usaram essa expressão e essa palavra homem em referência ao próprio Cristo. E Paulo foi um deles nas suas cartas. João também, né, ali na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículo 1. E nesse texto, João afirma que de fato ouviu, viu e tocou em Jesus Cristo. O terceiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre a modificação no curso da história. O apóstolo João, ele escreveu sua primeira epístola a fim de combater o ensino herético que estava sendo difundido naquela época, que era justamente o docetismo. Nós já aprendemos que quer dizer crença, e doquém vai falar sobre aparentar. Então, a ideia dessa heresia que estava sendo difundida naquela época, combatida pelo apóstolo João, era justamente uma heresia onde dizia que Cristo não era humano, ele não carregava em si a sua natureza humana, mas ele aparentava ser humano. Então, que negava a encarnação de Jesus. Ele teria apenas, então, a aparência de ser humano, mas ele não era material, humano. Então João percebeu logo a verdadeira intenção dessa doutrina anticristã, que era negar a humanidade de Jesus, era negar também a possibilidade da salvação. Então essa heresia ela precisava urgentemente ser combatida. E o apóstolo João assim o fez. Então, ao examinarmos as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, encontramos não apenas a confirmação da plena humanidade do Messias, como também os motivos porque tinha que se tornar homem. Vamos aqui olhar e avaliar o primeiro motivo, representar a nossa obediência. O primeiro representante da humanidade, que foi Adão, ele foi reprovado no teste da obediência. Nós vemos ali no Gênesis capítulo 2, versículo 15, o versículo 3 e o versículo 7. Mas o segundo representante, que foi Jesus Cristo, o homem, ele mostrou-se aceitável perante Deus, vencendo o tentador. Por isso que Paulo diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Romanos capítulo 5, versículo 18 e o versículo 19. O segundo motivo, oferecer sacrifício substitutivo. Se Jesus então não tivesse sido homem, não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a penalidade que não cabia a ele, mas cabia a mim e cabia a você, cabia a nós. Então o autor de Hebreus nos diz, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos homens. O terceiro motivo é justamente intermediar entre Deus e o homem. Então, estando nós aqui afastados de Deus por causa do pecado, rompeu-se essa comunhão, nós carecíamos então de alguém que intercedesse por nós perante Deus e nos reconciliasse com Ele. Então nós precisávamos de alguém como nós, porém perfeito, pleno, e sem pecado, para atuar como um mediador e um advogado, assim como foi o nosso Senhor Jesus. Então só Jesus poderia preencher esse requisito, que nenhum de nós poderia. Então por isso que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Quarto motivo, deixar exemplo e padrão a ser seguido. João disse, através da sua primeira carta no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Paulo também nos diz que estamos sendo continuamente transformados, mostrando isso um processo na sua própria imagem, com a ajuda do Espírito Santo
em nós. E Pedro nos faz lembrar do exemplo deixado pelo próprio Cristo, ali na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 21. E na vida cristã, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Hebreus 12, versículo 1 e o versículo 2. O quinto motivo é ser modelo da ressurreição. Quando Jesus aqui ressurgiu dentre os mortos e o fez num corpo de glória, como ensina Paulo, no primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, conhecido capítulo 15, vai dizer: semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Aí vai dizer corpo espiritual. Então Jesus tinha que ressuscitar como homem para ser o primogênito entre os mortos, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18. O padrão do corpo que teremos mais tarde por intermédio da ação e atitude do Cristo. O sexto motivo, compadecer-se como sumo sacerdote. Esse aí é um texto brilhante da carta escrita aos Hebreus. O autor aos Hebreus lembra-nos de que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 18, 4, versículo 15 e versículo 16. Se Jesus, então, não tivesse existido na condição de homem, não teria conhecido por experiência o que sofremos em nossas tentações e lutas nessa vida. Por isso que ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, concluindo, não há como medir tão extraordinário ato de amor que levou o nosso Senhor a abdicar da eterna glória e poder para tornar um mortal, vivenciando as limitações de um ser menor que ele mesmo o criou. E se nos maravilhamos com o seu amor, surpreende-nos ainda o fato de que, para nos salvar, Jesus não apenas se tornou temporariamente um homem, mas ungiu para sempre a sua natureza divina com a natureza humana, conhecida muito pelos teólogos como a união hipostática de Cristo, que é a união das suas duas naturezas. Então agora e para sempre ele vive não só como Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas também como Jesus, o homem que nasceu de Maria, o Cristo, o Messias e o Salvador do seu povo. Jesus permanecerá para sempre plenamente Deus e plenamente homem, e ainda uma só pessoa. E nós, seres regenerados, novas criaturas. Nós, os que cremos, os que confiamos, nós que trazemos isso como convicção da nossa vida, nós viveremos para sempre com Ele, o Deus que se fez homem. Amém, querido? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e espero que você aproveite esse tempo dessa lição talvez um pouco técnica, mas necessária para alicerçar a nossa fé. Que Deus te abençoe e guarde, te proteja e que te dê um domingo abençoado na presença de Jesus, o nosso Senhor. Amém.